A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira rejeitar uma denúncia que a corte já havia aceitado contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Apesar de ser incomum o STF rejeitar uma denúncia já aceita, o tribunal também fez isso em 2021, em outro caso que envolvia Lira, o do chamado quadrilhão do PP. Nesta terça, o entendimento foi unânime, com os votos dos ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Moraes e Barroso modificaram seus votos anteriores. A ação que o Supremo julgou era uma das principais pendências judiciais de Lira, que havia completado mais de 2 anos e meio de tramitação paralisada após pedido de vista do ministro Dias Toffoli. O Supremo já tinha maioria contra Lira, mas os ministros permitiram que André Mendonça apresentasse um novo voto em substituição ao do seu antecessor, o ministro aposentado Marco Aurélio Mello, o que beneficiou o presidente da Câmara. Ana, que leitura a gente pode fazer aí desse recuo do STF em rejeitar aí a denúncia contra Arthur Lira, presidente da Câmara? Lembram da famosa frase, um acordo com o Supremo e tudo? Vai nesse caminho. Agora, isso que aconteceu, sabe quando éramos crianças e a gente estava ali na linha para fazer uma traquinagem e aí a gente ouvia da mãe, ai, 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 olha lá, hein? Cuidado com o que você vai fazer. E aí você travava. Foi exatamente o que o STF fez com Lira. Olha lá, hein? Cuidado com esse MP aí dos ministérios, cuidado com as articulações políticas, é melhor você ficar aqui com a gente, ai, ai, ai. E aí agora o Lira teve a resposta que ele esperava, né, de acordo com a condução, principalmente da sessão da votação do MP dos ministérios, para manutenção de 37 cabides sustentados com o nosso dinheiro. Mas é por isso que eu repito, não adianta a gente colocar o povo nas ruas, e eu sou a favor que o povo vá para as ruas e lute e peça respeito à Constituição, como o povo tem feito nos últimos 4 anos. Se chega numa sessão importante como a da MP dos ministérios, e a gente tem conservadores e liberais votando com o desgoverno, votando com os comunistas, ajudando a manutenção dessa máquina de corrupção, de alimentação com o nosso dinheiro a esses tentáculos, as peças políticas ali, né? Essa manutenção que é usada exatamente para que eles consigam se manter no poder. Então, o povo precisa ir para as ruas em algum momento, mas não dá para o povo sozinho nas ruas ficar pedindo o que as ações no Congresso elas não estão acontecendo como o povo anseia. Foram aí na cassação, né, agora na manutenção da cassação do Deltan, 344.917 votos jogados na lata do lixo. Agora, é uma tristeza muito grande, Paula, tristeza mesmo, porque esse monstro já estava com todos os dentes afiados, todas as garras apontadas para todos nós nos últimos 3 anos. Né? Ainda continuo e vou continuar falando do caso do Daniel Silveira. A Câmara se ajoelhou para um sistema do judiciário promíscuo. Não era prerrogativa do STF aquela prisão, muito menos a manutenção que foi mantida pela Câmara. Agora, a grande pergunta é como retomar essa autonomia constitucional, essa independência, porque como povo nós não temos o judiciário, nós não temos o executivo já está eleito, o único braço que nós temos na repartição aí dos 3 poderes é o legislativo. E se todo dia a gente acordar e algum político de direita estar sendo caçado, com 2 S's e com C cedilha, vai ser complicado.
colocar o povo na rua, em algum momento eu acho que vai acontecer. Mas os parlamentares precisam votar de acordo com o que o povo espera. Cederam Daniel Silveira, colocaram Daniel Silveira na boca do monstro porque ele era bolsonarista. Então não importou em momento algum a tamanha e brutal inconstitucionalidade. Então é muito triste ver que no caminho aqui para frente a gente não sabe como a Casa do Povo vai retomar essa autonomia e independência que é muito importante para a gente colocar o país todo em ordem de novo. Augusto, vale lembrar que essa ação no Supremo estava parada há 4 anos e foi retomada agora com a rejeição da denúncia. Claro que eles estão na ofensiva, claro que eles querem amedrontar todo mundo. Só que tem o seguinte, como vimos hoje, o povo chamou o Lula na primeira aparição pública dele de ladrão. De ladrão, isso é uma manifestação popular. E isso me deixa otimista. O povo continua vendo com clareza a figura que quer ser chamada de magnífico presidente. Segundo, hoje começaram os trabalhos da CPMI mais temida pelo governo e não adiantou nada o esforço feito pelo governo com o apoio da Justiça, do Poder Judiciário, para impedir que ela fosse instaurada. Então, eu, como sou otimista profissional também, eu acredito no seguinte, vem aí revelações que o governo deixou claríssimo que preferiria que ficassem em sigilo. Elas vão aparecer. E é isso que muda a história. Tá? O governo está lamentando neste momento, pode festejar, aí um passo, mais uma ofensiva contra o presidente da Câmara. Mas tem de lamentar as cenas que nós exibimos aqui e tem de se preocupar bastante com o que poderá vir da CPMI. Fernão, quer complementar? Eu quero. Gente, eu só lembro para vocês a ordem dos fatores do que aconteceu poucos anos atrás. Né? Nós não tínhamos um Congresso melhor do que esse de hoje, talvez até o contrário. Né? Nós não tivemos nenhuma liderança do Congresso no processo de impeachment da Dilma, foi o contrário. Né? O povo foi para a rua, o povo exigiu e o Congresso veio atrás, como acontece sempre. Né? Quando os Deltans Dallagnol ou qualquer outro deputado eleito é cassado, quem é cassado é o povo, o espoliado é o povo. Não é o deputado. O deputado é apenas o agente dessa expoliação. Né? Aliás, o paciente dessa expoliação. Né? Mas essa foi a ordem dos fatores. Né? Vocês brasileiros, né, derrubaram o governo da Dilma por iniciativa de vocês, né? A qual o Congresso acorreu, porque o Congresso responde à pressão popular, porque ele é o poder eleito. Né? E quando essa pressão popular é explícita e grande o suficiente, o Congresso vem atrás. Né? Então, não esperem que aconteça algum milagre. Né? Esses deputados que estão votando com o governo, não estão votando com o governo, eles estão sendo chantageados, né? Estão sendo chantageados explicitamente com processos desenterrados como esse que jogaram em cima do Arthur Lira agora, né? E estão sendo chantageados também com outras questões que não podem ser mencionadas explicitamente, mas que estão naqueles 7 terabytes, né, de dados e gravações e grampos da Vaza Jato, que o seu Toffoli requisitou e tirou de circulação e guardou para ele, porque esse é o tipo de munição que esse pessoal está usando. Né? Então, qualquer um que se levantar solitariamente no Congresso vai ser atingido por uma bomba desse tipo, né? Ou alguma que possa ser apresentada explicitamente, ou alguma que vai ser enfiada nele por baixo do pano. Né? Mas isso facilita a vida
de quem quer nos ferrar, né? Quem tem que tomar a iniciativa, quem está sendo espoliado, quem está sendo ameaçado é o povo brasileiro. E se ele não reagir, ninguém vai reagir por ele. Ana, quer arrematar o assunto? Só completar, eu concordo com o Fernão em relação, né, ao povo, que, na verdade, quando caça-se um deputado, é o povo, né, é aquele voto, são 344.917 votos que foram caçados. A diferença que eu vejo da época do impeachment da Dilma para cá é que antes não havia um monstro jurídico que metia medo no povo. E esse monstro jurídico hoje, ele só pode ser parado pelos representantes do povo nas casas legislativas. Antes, o povo não tinha tanto medo de ir para as ruas. Hoje nós temos centenas e centenas e centenas de pessoas presas inconstitucionalmente, sob a guarda aí do STF. Essas pessoas nem foro privilegiado elas têm. Então, eu acho que precisa haver uma reação conjunta. Não pode ser só o povo cobrando nas ruas, não pode ser o Congresso falando sozinho. O povo tem que, em algum momento, perder o medo, mas o Congresso também, em algum momento, também tem que perder o medo desse monstro do judiciário. É por isso que, em algum momento da nossa esfera política, do nosso caminho político, a gente tem que acabar com esse foro privilegiado, porque essa carta deixa qualquer um dentro do Congresso refém exatamente desse monstro jurídico que está acabando com o nosso país. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvia, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas situações eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.